Como eu falei, é uma alegria muito grande realmente a gente poder estar aqui. Esse final de semana, Deus destinou para que a gente pudesse estar ministrando algo para a igreja. E às vezes os nossos sentimentos, eles oscilam aqui, né, com o fato daquilo que a gente está vendo aí. Então, desde o encontro com Deus, a gente oscilou muito nos sentimentos, a alegria imensa de ver o que estava acontecendo, de saber que o reino realmente crescendo, depois de tudo que aconteceu na igreja, esse final de semana, isso nos alegra demais. E o nosso desejo de estar aí não é porque a gente faria falta do ponto de vista prático, espiritual, de alguma coisa, né? Aí, muito pelo contrário, é simplesmente pelo fato de querer estar com vocês, de querer estar desse tempo aí com vocês. Então, a gente oscila com um sentimento de alegria e, ao mesmo tempo, de saudade. Meu Deus, eu queria estar nesse mover, eu queria estar nessa atmosfera, porque aqui Deus tem feito, de fato, muita coisa Deus tem feito. Mas ainda é um tempo de conquista, ainda é um tempo de desbravar muita coisa que a gente não vê totalmente, a gente vê parcialmente, ainda é sombra de bens vindouros. Então a gente olha para a igreja, aquilo que a gente está vivendo ainda como comunidade cristã AME, isso nos alegra, isso nos motiva em saber que aquilo que Deus nos pediu para fazer aqui também faz parte de um processo que Ele nos colocou para viver e que muito em breve, em nome de Jesus, viveremos coisas extraordinárias. Então, gente, como igreja, o que a AME vive aí ainda está muito além daquilo que nós estamos vendo aqui. Por quê? Porque é um tempo de conquista. É um tempo de conquista. E eu louvo a Deus porque você entendeu, está entendendo, está disponibilizando seu coração para entender todo esse movimento espiritual que faz parte de uma conexão celestial que Deus está estabelecendo sobre nós. E o que eu quero ministrar hoje tem muito a ver com isso, com esse processo. Então, enquanto o Danduque estava aí na sexta-feira, né, ministrando na igreja, e a gente chegou do culto aqui da The River Church, pegamos o vídeo para ver, porque a gente não pôde ver ao vivo, porque a gente estava no culto aqui da The River Church e eu iria ministrar a palavra, inclusive, nesse mesmo dia. Então, exatamente no mesmo momento que estava acontecendo o culto da AME, estava acontecendo o culto aqui na The River Church. Eu entendi que era uma agenda de Deus também. Só que enquanto vocês estavam aí, sei lá, com 500, quase 600 pessoas, a igreja vibrante, a igreja animada, a igreja feliz, a alegria, né? E o Danduque também me provocando, porque ele gosta de fazer isso. E a gente estava aqui crendo numa promessa, crendo numa palavra, com uma sexta-feira com 100 pessoas, uma igreja que cabe 3.000 pessoas, vendo corações realmente rendidos, vendo corações que estão querendo algo a mais do que estão vivendo, mas que estamos realmente num processo, num desbravar. Então, quando a gente volta aí para ver a igreja, gente, isso contagia, porque humanamente, espiritualmente, isso nos motiva, né? Então, eu estou com muita saudade de estar num ambiente onde estão várias pessoas, como estão hoje aí, né, vocês, cantando em português, e essa adoração em português ao meu redor está me fazendo uma falta imensa, porque, queridos, eu cresci na adoração aqui nos Estados Unidos. Você não tem noção quanto que eu cresci na adoração. Por quê? Porque músicas que eu não conheço e a letra eu não conheço porque eu não falo a língua ainda. Então, assim, é totalmente espiritual a adoração. Mas Deus tem nos conduzido e tem sido maravilhoso, porque a gente está vendo algo que Deus está fazendo, né? Nessa terra, algo que Deus está gerando nessa terra. E a alegria apostólica é a alegria de gerar, queridos. É a alegria de gerar algo, a alegria de ver nascer um bebê e, de repente, esse bebê começar a crescer e se tornar alguém com uma estatura de maturidade, porque é o que Deus nos chamou para fazer. Então, a nossa alegria é muito grande estar aqui, como de ver a igreja aí, e eu saber o que está acontecendo na AME, queridos, é maravilhoso,
porque isso me motiva a permanecer aqui, apesar de aumentar a saudade e o desejo de estar aí com vocês. Mas Deus vai preparar todas as coisas, nós sabemos disso. Eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 8. Eu ainda estou sem a imagem da igreja aqui do Zoom, tá? Não estou vendo nada aqui ainda. Então, se conseguirem botar a igreja de frente aí, eu agradeço. 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, verso 4 a 9. Estou um pouquinho resfriado também, mas vai dar certo. A palavra de Deus diz assim: por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: tu já estás idoso e os teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou Samuel. Então ele orou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foram a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente, diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Amém? Vamos orar mais uma vez, Pai. Essa é a tua palavra e eu quero colocá-la diante do Senhor, realmente mergulhada na unção do teu Espírito, para que aquilo que o Senhor quer liberar para a tua igreja nesse dia seja liberada e o Senhor realmente continue a fazer aquilo que está sendo construído, aquilo que está sendo, Pai, trabalhado, aquilo que está sendo, Pai, manifestado no meio da tua igreja, Pai, que o teu Espírito tenha total liberdade de agir e continuar agindo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Levanta a mão aí só para eu estou te vendo aí agora, porque apareceu uma câmera aí para mim. Não, estou te vendo de costa ainda, de frente ainda não, mas vai lá, vamos lá. Gente, não sei se você já percebeu, historicamente, muitas vezes, não é a totalidade das vezes, mas muitas vezes eu já ouvi relatos, ouvi histórias de homens que criaram grandes corporações, grandes empresas, e desbravaram e conquistaram, né? Começaram do zero, e essas empresas se desenvolveram, prosperaram, mas quando chegou o momento de passar para os herdeiros, quando os pais já estavam velhos, né, prestes a morrer, quando estava para passar para os herdeiros, esses filhos não tinham a capacidade de gerenciar toda aquela estrutura como os pais tinham, e muitos deles colocavam a empresa em risco, muitos deles até faliram a empresa, porque herdaram algo conquistado, não conquistaram aquilo que foi estabelecido, mas simplesmente herdaram algo que já tinha sido estabelecido. E isso, historicamente, aconteceu em muitas realidades, em muitas empresas, em muitas corporações, em muitas realidades. Infelizmente, isso é uma realidade em muitos momentos. Agora, por que acontece isso? Né? Humanamente falando, a gente percebe que parece que os filhos não valorizaram aquilo que estava sendo conquistado. E um grande desafio dos pais é que, apesar de conquistar, é levar os filhos a essa atitude de conquista também, a essa atitude de permanência de conquista, para que eles não venham ruir tudo aquilo que um dia foi estabelecido. E essa é talvez uma das atitudes que nós pais precisamos ter com os nossos filhos, ainda que nós pais tenhamos conquistado coisas e possamos facilitar a vida dos nossos filhos, né? Esses dias eu ouvi um memezinho na internet de alguém que filmou um menino, um jovem, devia ter 19 anos, ele estava com um Porsche num posto de gasolina e falou que carro lindo, que isso, que aquilo, e perguntou para ele como é que foi que você conquistou, né? Como que você deve ser difícil ter conquistado, trabalhado tanto para conquistar algo assim. Ele falou assim: olha, deve ser isso. Meu pai deve ter tido muita dificuldade, porque eu só ganhei dele isso.
né? E aquilo expressou uma realidade de alguém que não teve na sua vida dificuldade nenhuma para conquistar qualquer coisa, ele só estava usufruindo daquilo que pais tinham conquistado. E nós, como pais, precisamos realmente sermos dirigidos pelo Espírito para que os nossos filhos, apesar de podermos transferir algo para eles, eles entendam essa realidade de conquista. Tem um provérbio oriental que tem sido muito difundido dos cristãos aí, você já deve ter ouvido, que diz assim: homens fortes criam tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Infelizmente, é uma realidade. Quando nós nos deparamos com uma necessidade de conquista, nós nos tornamos fortes para aquilo. Quando nós já conquistamos e herdamos aquilo, muitas vezes não valorizamos e nos tornamos fracos. E, queridos, essa foi a realidade do povo de Israel. E nós estamos com a expectativa de viver algo poderoso em Deus, um avivamento em Deus, estamos com a expectativa de realmente viver o mover de Deus, é o que nós cremos, é o que queremos, é o que desejamos, é o que você quer também. Só que nós precisamos entender que vai exigir de nós uma postura de conquista. Vai exigir de nós uma atitude de conquista. E, infelizmente, também vivemos numa geração muito fragilizada, uma geração muito superficial em tantas coisas. E se Deus não vier nos tocar da forma que precisamos ser tocados e nos levantar para vivermos o que precisa ser conquistado, queridos, nós podemos perder o que Deus quer fazer na nossa geração. Mas eu creio que essa geração, que é a minha, que é a sua, que é a nossa, será a geração da conquista, será a geração que irá desbravar e vai viver um grande avivamento em nome de Jesus. Você quer viver isso? Queridos, eu quero falar então hoje sobre o reino dado e o reino conquistado. Esse é o tema da minha palavra, reino dado, reino conquistado. Quando eu vejo a vida de Saul, eu vejo alguém que herdou um reino, ganhou literalmente um reino, caiu no colo dele um reino, ele não precisou fazer nada para ter aquele reino, ele não precisou conquistar nada para ter aquele reino, simplesmente ele ganhou de mão beijada esse reino. Mas eu e você sabemos que a geração de Saul é uma geração que foi corrompida, foi comprometida, uma geração que ficou marcada historicamente, biblicamente, como uma geração ruim, como um reinado ruim, como alguém que não fez o que Deus queria que fosse feito, porque ele ganhou um reino, literalmente, de mão beijada. Ele não precisou fazer nada. E no texto que nós lemos, nós vemos que esse reino foi dado por homens. Porque os homens, em determinado momento, eles viram que Samuel já estava velho, os filhos estavam também corrompidos, não tinha ninguém para continuar, e eles foram até Samuel e falaram: levante-nos um rei, estabeleça-nos um rei. E eles pediram para Samuel um rei. Ficou constrangido com aquilo, Samuel não gostou daquilo, e Deus falou para Samuel: fica tranquilo, Samuel. Eles não estão rejeitando a você como rei, estão rejeitando a mim. Eles não estão rejeitando a você, a sua liderança, estão rejeitando a mim. Então, deles um rei. Se os homens pediram um rei, deles um rei. E olha aí a liberdade que Deus nos dá de escolher, querido, a liberdade que Deus nos dá de fazer aquilo que o nosso coração deseja. Ele nos aponta um caminho, mas muitas vezes trilhamos caminhos que não é o caminho que ele gostaria que nós trilhemos. E os homens aqui estabeleceram um rei. Não era tempo de ser estabelecido um rei. Deus estava preparando um momento certo. Era tempo de eles entenderem ainda Deus, somente Deus como rei. E os homens clamam. E um reino que perece, uma geração que vive o avivamento, é uma geração que estabelece algo, que ganha algo de mão beijada e que se movimenta a partir dos desejos humanos e naturais. Essa foi a geração de Saul. Os homens clamaram por um rei, então foi um reino dado a Saul. E Deus levantou um homem. Eu não acho que
Deus levantou qualquer homem, ele pediu para Samuel ungir Saul, porque Saul tinha o potencial de ser um bom rei, mas ele se corrompeu na caminhada. Então foi um reino dado, e um reino dado é um reino que vai ser comprometido em algum momento, e esse reino não vai desfrutar da plenitude do que Deus tem para o seu reinado, vida. Essa geração não vai desfrutar de tudo que Deus tem. Então, a geração de Saul, que foi o reino que ele ganhou de mão beijada, foi dado por homens. Depois, a segunda coisa, na geração de Saul, eles se esqueceram do Senhor. Se você abrir a Crônicas 13, 3, 1 Crônicas 13, capítulo 13, verso 3. 1 Crônicas 13, verso 3. A palavra de Deus diz assim: vamos trazer de volta a arca do Senhor, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Como assim? Toda uma geração, por causa do reinado de Saul, ela não se importou com a presença de Deus. Vamos trazer de volta, 1 Crônicas 13, 3, vamos trazer de volta a arca do Senhor, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Essa é a geração que não vai viver um avivamento, a geração que não se importa com a presença, a geração que se esquece da presença, a geração que está preocupado com qualquer coisa menos com a prioridade da presença. Eles se esqueceram, Saul se esqueceu. Saul não pensou em nenhum momento na arca, na presença de Deus. Saul não lembrou da necessidade de ter a presença de Deus na centralidade do povo de Israel, centrada no povo de Israel. Saul não pensou em momento algum. É a geração que não viverá o avivamento. É a geração que deixou passar a oportunidade do avivamento, a geração que se esqueceu da presença. Esse foi o reino dado para Saul. Esse foi o reino que Saul ganhou de mão beijada. Ele não valorizou a presença. Não valorizou aquilo que deveria valorizar de maior prioridade. A terceira coisa que aconteceu no reinado de Saul é que ele construiu monumentos a si mesmo. Abra comigo 1 Samuel 15, 12. 1 Samuel 15, 12. Primeira Samuel 15, 12. Diz assim: de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. O que Saul fez aqui? Ele ergueu um monumento em sua própria honra. Ele ergueu um monumento em sua própria honra. Ergueu um monumento para si mesmo. O que Saul queria é fazer o seu nome conhecido. O que Saul queria era fazer o seu próprio nome conhecido. Saul queria evidenciar o seu nome. Saul queria estar na frente, queria ser visto, queria ser reverenciado, queria ser aclamado. Essa era a necessidade de Saul, e era a necessidade de um que não tinha a sua identidade muito bem firmada. Essa era a necessidade de um homem que não sabia quem era. Essa era a necessidade de um homem que fazia as coisas em detrimento de si mesmo, das suas próprias vontades, do seu próprio desejo. Ele ergueu um monumento a si mesmo. E, queridos, nós precisamos cuidar com isso, porque a nossa geração ela é afetada demais na identidade. E alguém que não está bem alinhado na sua identidade é alguém que está propenso, alguém que está à margem de uma necessidade de aceitação muito grande e que pode, em algum momento, erguer um monumento a si mesmo. A necessidade de ser visto, e nunca nós fomos tão expostos por causa da mídia, da rede social,
E isso tudo eu creio que Deus quer usar para o reino dele. Com muitos momentos ele usa, mas também expõe muitas necessidades que nem eram vistas por nós, porque nós não as conhecíamos. Porque quando nos comparamos com outros, nós vemos quantos seguidores ele tem no Instagram, o quanto ele está fazendo por causa daquilo que ele posta, o quanto ele está desenvolvendo por causa daquilo que ele mostra nas redes sociais. Aquilo gera um poder de coração e muitas vezes nos colocamos num lugar que não deveríamos, de menos, um lugar de inferioridade. E isso pode nos levar a criar um monumento a nós mesmos. Nós fazemos as coisas intitulando que são para Deus, mas na realidade é em função de nós, é em função do nosso próprio desejo. E Saul fez isso, ele criou um monumento a si mesmo. Em um momento, ele quer sacrificar o Senhor para que ele fique bem perante os olhos do povo. Monumentos a si mesmos. Ministérios foram criados, estabelecidos com a motivação de autopromoção. Igrejas foram estabelecidas com a motivação da autopromoção. E o Danduque falou aí na sexta-feira, e eu concordo com ele, só que ele não complementou algumas coisas que, inclusive, nós conversamos pessoalmente. Ele falou que por que as igrejas fecharam? Elas fecharam porque Jesus olhou e não gostou do que estava lá. E eu concordo com isso. Em muitas igrejas, talvez Deus olhou para dentro e falou assim, não está certo. Eu não concordo com elas estarem proclamando meu nome, estarem abertas. Agora, sabe quais as igrejas que permaneceram, as igrejas que vão permanecer, as igrejas que vão frutificar? Aquelas que, apesar das dificuldades enfrentadas por uma pandemia, não deixaram proclamar o nome daquele que verdadeiramente deve ser proclamado, o nome de Jesus Cristo. Foram as igrejas que permaneceram, as igrejas que perseveraram. Queridos, a igreja, ela cresceu historicamente falando, biblicamente falando, em Atos capítulo 2 em diante, por causa da perseguição. Então, quando perseguiu, a igreja cresceu. Se houve perseguição para a igreja nesses 2 anos e a igreja não cresceu, alguma coisa está errada. Porque se há perseguição, é a oportunidade da igreja crescer. E eu louvo a Deus que a comunidade cristã AME, ela cresceu. Eu louvo a Deus porque a comunidade cristã AME, ela não parou de crescer. Ela se desenvolveu, ela se reinventou, ela buscou caminhos, sabedoria de Deus, discernimento, estratégias. E hoje nós estamos vivendo momentos extraordinários porque é uma igreja que tem permanecido. Não somos a única. Existem aí 7.000 em nome de Jesus que não se dobraram a Baal. Existem muitas igrejas relevantes, muitas igrejas importantes, muitas igrejas atuantes que realmente fazem e devem fazer, mas muitas delas, infelizmente, queridos, colocaram a placa, estão preocupadas com ela. E, queridos, o que Deus nos pediu para fazer aqui, eu não sei por quanto tempo, servir uma outra placa, é justamente Deus nos conduzindo a um lugar de que o que é mais importante no reino não é a placa da sua igreja. É Deus nos dando oportunidade, querido, de manifestar o reino de Deus, porque o que nós queremos é avivamento. Então, nós precisamos sim vigiar para não criarmos monumentos a nós mesmos. Quando vamos pregar, quando vamos ministrar o louvor, quando vamos fazer alguma coisa ministerial, quando eu estou com a minha célula, tudo é para o louvor e para a glória dele. A geração que não viverá o avivamento é a geração que cria monumentos a si mesmos. Essa é a geração de Davi. O reino dado, o reino conquistado. O reino de Davi foi dado, o reino de Saul foi dado a ele. Agora, chegou o tempo de viver o reino de
Alô? Voltei? Será que alguém não estava gostando da palavra aí? Falou, vou tirar o pastor do ar? Oi? Agora no Zoom aqui. Não estou na câmerazinha aqui do Skype. Oi? Então, beleza. Posso continuar, gente? Amém. Então, vamos falar da geração de Davi? E olha aqui para mim, olhando no fundo dos meus olhos castanhos claros. Eu creio que essa é a nossa geração, gente. Eu creio que você faz parte dessa geração. Eu creio que você vai ser contado como aquele que participou da geração do avivamento, do arrebatamento, do maior avivamento de todos os tempos, em nome de Jesus. Eu creio nisso. A geração de Davi. Queridos, ele ganhou o reino de Deus no sentido de Deus o estabelecer como rei. Mas ele teve que conquistar esse reino, sim ou não? O rei de mão beijada nas mãos de Davi. E, queridos, nós queremos ter um coração igual de Davi. Nós precisamos entender que Deus vai nos dar, muitas vezes, batalhas como as que Davi teve. E vai exigir de mim, de você, uma postura de conquista, uma postura de alguém que realmente não retrocede em meio às circunstâncias, porque nós cremos e queremos que um avivamento vai ser estabelecido. E vamos viver esse avivamento em nome de Jesus. Então, Deus foi dado por Deus no sentido de Deus o chamar para ser o rei, mas ele foi conquistado por Davi. O reino de Davi foi conquistado por ele, pela força de Deus, pela capacidade que Deus gerou nele, pela instrumentalização de Deus, sim, mas ele conquistou esse reino. 1 Samuel 13 diz assim, disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo aos mandamentos que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estado para sempre o seu reino sobre Israel. Mas agora o seu reino não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu aos mandamentos do Senhor. Queridos, é interessante, perceba esse texto. Está falando com Saul por meio de Samuel. Respeito de Davi, sendo que Samuel ainda nem sabe quem é essa pessoa. Samuel chega para Saul e fala assim, você foi rejeitado por Deus. Deus já procurou um homem segundo o seu coração e o achou. Ele não me falou ainda, Samuel, não disse, não, ele não me falou ainda, mas achou esse homem. Deus já estava fazendo menção de Davi para Samuel antes mesmo do tempo de ele como rei, de Silo como rei. Que Deus já está falando da minha e da sua geração antes mesmo de eu e você aparecermos no cenário, antes mesmo de eu e você aparecermos, chegarmos ao momento realmente do tempo de Deus de evidenciar aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Deus já está falando de nós, amém? Deus já está falando de nós, Deus já está comunicando realmente para as pessoas que Ele vai fazer nas nossas vidas. E Ele já está falando aqui de Davi para Saul, sendo que nem Saul e nem Samuel sabiam quem era Davi ainda. 1 Samuel 16:1 diz assim, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel estava triste. Samuel estava entristecido, não querendo que aquela situação acontecesse. Deus para Samuel e fala assim, até quando você vai se entristecer? Sabe o que Deus me falou aqui, gente? Que tem gente ainda vivendo a sombra do passado. Gente ainda vivendo a
coisas aconteceram lá atrás. Deus me foi mais específico. Gente que está aí no contexto da AME, mas ainda está reverberando dentro da sua alma alguns sentimentos do ministério anterior, do lugar antigo que você veio. E Deus fala para você: até quando você vai se entristecer por aquilo que aconteceu? Eu estou te ungindo para um novo tempo. Eu estou te ungindo para um novo. Eu não sou Saul, nunca nome de Jesus. Mas uma outra coisa que o Espírito me pede para falar agora é: até quando você vai se entristecer porque os pastores foram para os Estados Unidos? Eu estou te ungindo para um novo tempo. Às vezes a gente perde a perspectiva do novo, a oportunidade do novo, porque está se entristecendo com aquilo que já passou, com aquilo que já ficou para trás. Então, queridos, isso diz respeito a mim também. Olhe para frente. Tem algo novo para comer. Tem serem ungidas. O meu reino estando. É um novo tempo de Deus para nós. Nós somos a geração do avivamento. E a geração do avivamento é a geração que vai mais viver movimento. Deus vai nos movimentar muito, gente. Porque a gente envolve esses movimentos para que o reino se expanda, para que a glória se manifeste. Então, Davi conquistou o reino. A segunda coisa, Davi se lembrou do Senhor. O mesmo texto que eu usei falando de Saul, eu quero usar falando de Davi. Davi fala assim: vamos trazer de volta a arca do Senhor, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Davi fala assim: vamos trazer de volta. Davi lembrou do Senhor. Ele tinha prioridade no seu reino, ter o Senhor centralizado. Não era ele que queria ser o centro de Israel, mas o Senhor ser o centro de Israel, da nação de Israel. Ele se lembra do Senhor. Ao contrário de Saul, Davi quer trazer a presença. Davi paga um alto preço para que a presença venha para Jerusalém. Davi paga um alto preço para que a presença esteja no centro da nação de Israel. Aleluia! Só que há o detalhe do texto. Ele diz assim, só um pouquinho. Ele diz assim: vamos trazer de volta a arca do Senhor, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Davi não simplesmente mostra a motivação de querer a presença no centro da nação de Israel. Ele se identifica com o pecado de Saul. O texto diz assim: pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Eu fiz parte, se identifica. Não é a geração que fica apontando, pois Saul somente não fez, pois Saul não fez o que deveria ser feito. Tem muita gente no avivamento, mas diz assim, não, porque ele está fazendo de errado aquele, eu é que estou fazendo. Não, você se identifica com o pecado da nação, queridos. Se a nação brasileira está como está, se a nação americana está como está, nós precisamos nos identificar com o pecado, não é assumir para nós, mas nos identificar, genuinamente haja um arrependimento, para que genuinamente haja uma postura de compromisso em resgate da presença para a nação brasileira, americana, seja qual nação for, nós identificar esse pecado. Sabe por quê, queridos? Eu tenho aprendido o seguinte: pode se arrepender do pecado que é teu? Sim ou não?
Quando Deus nos mostrar algum pecado oculto a nós mesmos, ele às vezes vem tribulação, vem situação, a gente já ouviu isso. Ele não faz isso, queridos, para que ele saiba o que está dentro de nós. Ele faz para que nós saibamos que aquilo é dentro de nós. No momento que nós vamos ter a oportunidade de arrependimento. A única maneira do avivamento vir é por meio do arrependimento. Então, nós precisamos nos identificar com o pecado. Para o quê? Nos arrependendo pelos pecados da nação, pelos pecados da nossa geração, que a glória se manifeste. E Davi aqui se identifica com o pecado. Ele diz, nós esquecemos, nós nos importamos. A responsabilidade, a prioridade era de dúvida, mas Davi se identifica, porque ele é alguém que está conquistando um reino, está conquistando um avivamento. Terceira coisa, ele criou monumentos ao Senhor, não ao seu nome. 1 Crônicas 15:11 diz, depois que Davi tinha casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar, a arca de Deus, e armou uma tenda. 1 Crônicas 17, Davi morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã, aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. A gente vê aqui o quando mostrado, querido. E é interessante perceber que Deus não nos priva de conquistas pessoais nessa terra. A questão é, para quem é a glória daquilo que eu e você conquistamos? A Bíblia diz que Davi estava no seu palácio. Maravilhoso. Eu fico pensando, imaginando o palácio de Davi. Mas o coração constrangido, porque a arca da aliança estava na tenda. E ele queria construir o templo. Então, toda conquista que aparentemente é pessoal para mim, para você, ela precisa glorificar o Senhor. E se glorificar o Senhor, essa conquista não é pessoal, é glória de Deus, queridos. Se Deus te deu uma casa, Deus te deu um carro, isso precisa ser para louvor do nome dele. Se Deus te deu uma empresa, se Deus te deu bens, eu oro para que isso seja louvor do nome dele. Mas a minha oração é glorificarmos a Deus com tudo aquilo que nós temos. Davi estava no seu palácio, mas estava inquieto, porque não basta estar num lugar maravilhoso, humanamente maravilhoso, se aquilo que é mais importante, de repente, está sendo deixado de lado. Então ele olha o seu palácio, ele vê a sua grandeza, ele vê a sua magnitude, mas olha para a tenda e o coração dele se constrange e diz assim, nós precisamos construir um lugar para a presença de arca da aliança. Queridos, se as minhas e as suas conquistas não nos constrangem a olhar para fora e ver a necessidade do outro, e ver a necessidade da igreja, e ver a necessidade da nossa nação, alguma coisa errada, mas eu e você, a geração de Davi, a geração do avivamento, que ainda temos riquezas para fora e queremos compartilhar com Deus e com as pessoas que Ele ama aquilo que Ele tem nos dado. Monumentos, altares, Davi criou para Deus e não para si mesmo. Quarta e última coisa. Davi ficou preocupou com a presença de Deus para as futuras gerações. Primeira Crônicas 17, 11, 12 diz assim: quando a sua chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo e eu estabelecerei o reino dele.
é ele quem vai construir para mim e eu firmarei o trono dele para sempre. Davi tem o desejo de construir o templo. Deus fala, vai ser o seu filho, não vai ser você. Primeiro, Davi não ficou bicudinho, Davi não ficou magoadinho, Davi não ficou mal, Davi falou, beleza, é assim, Deus, então eu vou fazer de tudo para que na geração do meu filho o templo seja construído. E olha o que diz o texto, querido, de 1 Crônicas 22, 1 em diante. Então disse Davi, este é o lugar para o templo do Senhor e do altar de holocaustos para Israel. Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel e dentre eles designou cortadores de pedra para pedras lavradas para a construção do templo do Senhor. Ele providenciou quantidade de ferro para a fabricação de pregos, para as portas e mais bronze que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar. Os sidônios e os tírios haviam trazido muito cedro para Davi. Davi pensava, meu filho Salomão é jovem e ente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente famoso e cheio de esplendor, à vista de todas as nações. Por isso, deixarei preparado para a construção desse templo. Queridos, Davi estava preocupado com a geração do seu filho, mas com a presença de Deus. Ele tinha conquistado muitas coisas naturais, aquilo seria realmente passado para Salomão, mas ele tinha uma prioridade, a construção do templo. Salomão era inexperiente, era jovem, e assim, todos os recursos que eu tiver disponível, quero para a construção do templo, que o meu filho vai construir. Ele sentou com Salomão, eu fico imaginando essa cena, Salomão era um adolescente, senta com Salomão, senta na frente dele e diz assim, Salomão, tem um propósito para você, você vai ser o próximo rei de Israel, mas o que eu quero que você priorize é a construção do templo, todos os recursos necessários eu estou disponibilizando. A Bíblia diz, queridos, ele deu o recurso do reino e deu o recurso próprio dele para a construção do templo. Não só do reino, mas próprio dele. Isso fala de alguém que está preocupado com a próxima geração. Isso fala de alguém que não quer o avivamento só para a sua geração. Isso fala de alguém que não quer o avivamento só no seu... Eu já ouvi pessoas falarem, não, se acontecer no meu tempo, meu filho é que se vir. Não, a gente está preocupado em passar um legado, mas não material, principalmente espiritual. Queridos, não há nada que venha comprometer mais a minha dignidade do que ver meus filhos fora do propósito de Deus. Eu posso vê-los ricos, eu posso vê-los prósperos, isso vai me alegrar, mas se existe algo que eu devo priorizar é que eles carreguem a glória de Deus, porque os meus filhos nasceram para isso, e essa é a minha principal responsabilidade, que eles entendam que a presença de Deus é a prioridade, independente do que eles venham ser, independente do que eles venham fazer, eles precisam carregar o que é importante, a presença de Deus. Essa é a geração do avivamento, queridos, porque Deus olha o meu coração, uma geração, Deus vai liberar o seu espírito para aqueles que estão realmente imergidos na motivação correta e que estão preocupados com a geração futura. É por isso que eu carrego os meus filhos para onde eu vou, eu enfio eles nas reuniões que às vezes eles não têm nem sentido de estar ali, eu coloco eles no meio, porque eu chamo em dias que eles não estão muito animadinhos para fazer aquilo, eu bato no pé e falo assim, não vai. Os meus filhos participam das decisões mais importantes e eu olho para eles e pergunto, o que vocês acham? Porque eu não estou preocupado, queridos, em que eles tenham um bom futuro aqui na Terra, no sentido de riquezas, mas eu estou preocupado em que eles carreguem a glória de Deus, porque eles foram levados para serem homens poderosos nessa Terra.
E eu preciso conduzi-los a uma necessidade de conquista. A conquista da presença, ela é pessoal. A conquista da presença é no quarto, com a porta trancada e clamando por ela, por essa presença. E se eu não ver isso, eu preciso ser o primeiro a mostrar isso com a minha própria vida. E preciso estimulá-los a querer ver isso. Preciso estimulá-los a buscarem isso. Preciso estimulá-los a conquistarem isso. Um reconquistado exige força. E só os que se esforçam se apoderam dele. Davi ganhou um reino de mão beijada. Ele teve que conquistar, e porque teve que conquistar, foi a geração talvez mais abençoada, uma das mais abençoadas. Ele é tido como homem segundo o coração de Deus. Ele trouxe a presença de Deus para o centro de Jerusalém. Ele fez uma tenda e disponibilizou a presença para todos aqueles que quisessem. Essa é a geração do avivamento. E tem muita coisa para fazer, é difícil muitas vezes, é complicado muitas vezes. Mas o avivamento, ele precisa ser conquistado, não vai cair de mão beijada, queridos. Eu falei isso algumas vezes, quando você é para Atos capítulo 2 e vê aquela palavra de repente, você precisa ter o sentido correto, o significado correto da palavra de repente. Porque tem muita gente que, de repente, como assim? Eu estou fazendo qualquer coisa, eu estou fazendo de qualquer maneira, e de repente veio um manto sobre mim e eu me transformei no homem mais ungido da terra. Não, não é esse o significado da palavra de repente ali. O de repente ali é porque eles não sabiam tempo e modo. O de repente, queridos, é quando você não sabe quando Jesus vai voltar. Ele vai vir de repente, mas sabe que ele vai voltar. Só que ele vai voltar para uma noiva sem ruga, sem mancha, sem mácula. Ela precisa se preparar. O de repente ali aconteceu sem eles saberem que ia acontecer naquele momento, naquele minuto, naquele dia, da forma, como um vento impetuoso. Mas eles estavam perseverando unânime templo diariamente. Todos os dias eles estavam ali. Você quer viver o Deus? Levanta a mão se você quer. Quantos querem viver o de repente de Deus? Eu quero. O de repente de Deus acontecem para aqueles que permanecem na presença. Então eu estou na presença, de repente alguém bate na minha porta e me diz: ei, olha aqui. Tem algo de Deus para você. O de repente de Deus acontece quando eu estou na presença, perseverando, e de repente alguém me liga e me propõe aquele trabalho que há tanto tempo eu estava esperando. É assim que acontece. Eles estavam ali perseverando no templo e de repente veio o Espírito Santo. Se você olhar a história dos avivamentos, queridos, por exemplo, tem um bem próximo perto de nós aqui, que a nossa geração, boa parte dela aí, soube, que é o avivamento de Pensacola. Fica próximo de nós aqui, porque a Flórida, aqui nos Estados Unidos, aconteceu lá nos anos 90, 95, mais ou menos. Eu lembro de ouvir várias vezes pessoas indo do Brasil para lá, para participar e tal. Foi um movimento maravilhoso. É uma Assembleia de Deus, se eu não me engano. Veio um pregador, uma pessoa de fora, um estrangeiro, e foi num determinado dia, num culto comum, como qualquer outro culto, num domingo qualquer, como qualquer outro domingo. Não tinha nenhuma evidência até então, e de repente veio um mover de Deus sobre aquela igreja.
O culto durou 7 horas, esse primeiro. A partir dali, eles começaram a marcar cultos todos os dias. Na época não tinha as redes sociais como nós temos. A televisão veio porque ficou... Hello? Então, aí? Olá? Oi? Estão me vendo? A televisão veio, então, as redes de televisão, eles vieram para Pensacola para noticiar aquele movimento, e a partir daqueles dias, esse movimento começou a se tornar um movimento global, muitas pessoas vendo curas extraordinárias, a atmosfera da presença de Deus de forma intensa. Queridos, foi aparentemente um domingo qualquer, mas eles estavam perseverando. Não existe avivamento sem perseverança. Não existe avivamento sem uma disposição de conquista. O Senhor quer nos levantar como a geração do avivamento, com a consciência de que é algo que vamos conquistar, que vai exigir de nós talvez um preço que seja desconfortável pagar. Mas quando imergimos nisso, quando colocamos a nossa vida nisso, nós estamos realmente entrando num lugar onde podemos ser surpreendidos pela glória de Deus de uma forma tão intensa, poderosa, como jamais vista antes. Avivamento é quando os céus invadem a terra. E os céus invadirem a terra nessa proporção, o homem se torna totalmente dispensável do ponto de vista de liderança, do ponto de vista de fazer alguma coisa. O Senhor está chamando para conquistarmos o avivamento, para conquistarmos um reino. Eu e você somos a geração de Davi e vamos viver aquilo que Deus projetou para que vivêssemos. Você crê nessa palavra? Se coloque em pé em onde você está. Eu quero orar por você. Homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis criam homens fortes. Eu creio que a nossa geração é a geração que está desbravando algo, querido. E muita coisa se tornou desconfortável para nós. Mas existe um alvo, existe algo a ser perseguido, que é o movimentar das águas, a profundidade do mover de Deus sobre nós. Eu queria que você colocasse teu coração diante de Deus aí. Eu queria que você colocasse a sua vida diante dele, porque tem um reino para ser conquistado, querido. Tem um reino para ser conquistado. E tudo aquilo que você conquista, que você vai conquistar, você precisa ver antecipadamente. Deus já está nos mostrando antecipadamente o que ele vai fazer, assim como Jesus já tinha dito aos discípulos que o Espírito Santo viria, assim como a palavra de Deus já tinha dito que Jesus viria.
Então nós não estamos esperando algo que nunca nos foi dito que era. Nós sabemos o que é, nós não sabemos como e quando. É isso que nós não sabemos, mas perseguimos. Então veja pela fé. Eu quero que você contemple esse reino conquistado pela fé. Veja o mover de Deus. Veja o movimento das águas. Veja, eu vejo. Abra sua mente espiritual aí. Abre a sua mente. Deixa o Espírito te conduzir. Veja os céus invadindo a terra. Veja os céus invadindo a comunidade cristã, invadindo Curitiba, invadindo o Brasil, invadindo a América. Veja os céus, veja a glória, veja as pessoas se prostrando aos pés de Jesus sem precisar fazer apelos. Veja as pessoas confessando seus pecados sem ninguém precisar ter pregado para elas. Veja as pessoas indo para o altar sem nem o apelo ter sido feito ainda. Veja as pessoas sendo curadas, braços sendo curados, pernas sendo curadas, câncer caindo por terra, cegos vendo ou surdos ouvindo. Veja as multidões perseguindo a glória. Veja as multidões chegando diante da presença de Deus e confessando a Jesus como Senhor. Veja os hospitais se esvaziando. Veja a economia se alinhando. Veja o governo centralizando a presença de Deus como prioridade na nossa nação. Tudo aquilo que vemos espiritualmente, queridos, é o que vamos conquistar. Há uma batalha, há uma perseguição que eu e você devemos ter, queridos, e não desistir dela em hipótese alguma. O Senhor nos chamou para sermos homens e mulheres conquistadores, valentes. Espírito Santo de Deus, vem sobre o teu povo aí. Vem sobre a tua igreja. Eu libero sobre eles agora esse manto de conquista, Pai. Eu libero esse manto de realeza, Pai. Você não é um rei, uma rainha, porque você tem um palácio. Você é um rei, uma rainha, porque você tem uma unção. Uma unção já está sobre você. Uma unção já está sobre você. Davi era rei muito antes de ter um palácio, muito antes de ter um trono. Ele já era rei, ele já se comportava como rei, ele já ia para as batalhas como rei, ele já conquistava como rei. Se assentar no trono só foi uma consequência daquilo que ele já era do Senhor. O Senhor nos chamou para sermos fortes. Você é forte, sim. Nós somos a geração que vai dormir cansada, mas não frustrada. Você vai dormir sim cansado, mas não frustrado. Então tem muita coisa para fazer, sim, mas eu vou dormir cansado. Eu não vou dormir frustrado, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que existe uma unção de realeza sobre mim. E ainda que eu não esteja sentado no trono, eu estou caminhando para isso, porque o Senhor me designou para ser um conquistador. Espírito de Deus, vem sobre a tua igreja. Que todo espírito de apatia, que todo espírito de medo, que todo espírito de covardia, que todo espírito de desilusão, frustração, de tristeza caia por terra. O Senhor nos deu espírito de alegria. A alegria do Senhor é a sua força para você conquistar com alegria, como ouvimos esses dias. Instrumentalize o teu povo aí, Senhor, em nome de Jesus. Eu libero essa unção, eu transfiro essa unção de conquista sobre todos aí que estão hoje na igreja, em nome de Jesus, estão nos ouvindo. Receba a unção de conquista em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.
Vou pedir que os pastores terminem aí conduzindo esse momento, queridos, em adoração. Eu vejo a alegria de Davi trazendo a presença. Ele estava extremamente festivo e realmente o Senhor quer nos batizar com um nível de alegria. Existe poder na alegria, queridos. Existe poder na alegria, porque a maior tentativa do inferno nesse tempo é retirar a alegria com a depressão, com a ansiedade, com o medo. E o Senhor nos batizou com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Quero liberar vocês aí para terminarem o culto nessa hora. Em nome de Jesus. Conduzir conforme o Espírito conduzir aí. Em nome de Jesus. À noite nos vemos novamente.